Então, boa noite a todos os irmãos que nesse momento estão conectados com a nossa página do Facebook. Mais uma noite de estudo, de aprendizado. Aí eu convido a todos nesse momento para que unam em pensamentos para a nossa prece inicial, para dar abertura no nosso estudo da noite de hoje. Busquemos nesse momento, então, a presença do nosso Mestre Jesus, a presença dos benfeitores amigos de nossa casa espírita, em nome de nossa querida irmã Sheila, patrona de nossas atividades. Elevemos o nosso pensamento em agradecimento a Deus Pai, que nos criou, que abençoa cada um conforme as nossas necessidades. E assim, pedindo vibrações de paz, de amor a todos os lares, a todos os irmãos que nesse momento nos ouvem, nos assistem. Agradeçamos também a Deus ao nosso dia, ao nosso trabalho, ao nosso alimento. Agradeçamos a Deus por esse momento aqui de estarmos aprendendo um pouco com a doutrina espírita, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem confortadora, que possamos tirar proveito e colocar em prática em nosso dia a dia. Obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos também a nossa mãezinha, Maria Santíssima, que possa também nos abençoar. E assim, damos por aberto mais um dia de reunião pública em nossa casa espírita. Graças a Deus e que Jesus esteja conosco. Que assim seja. Então todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa apresentação, à nossa página do Facebook, em mais um dia de aprendizado em nossa casa, feito à distância já há algum tempo, de muito proveito para nós. E hoje a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, com o tema Orgulho e Humildade. Então vamos ver o que o Evangelho traz para nós, um espírito muito querido nosso, espiritual, de nome Lacordaire. Ele traz então esse título e as instruções da noite de hoje. Então, com muito carinho, que Kardec organiza então para nós, através desse espírito, para passar a mensagem fraterna na noite de hoje. Então eu começo assim, Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Mensagem muito bonita, que esse espírito nos traz, falando que a paz do Senhor esteja conosco. Então, nessa frase, nessa mensagem que ele dá início à leitura, ele passa uma mensagem de humildade, colocando como servos de Jesus. Uma mensagem muito profunda, Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Todos nós estamos neste caminho, neste aprendizado. Então essa mensagem vem tocar fundo a nossa alma, que nós não tenhamos medo de seguir adiante, porque Jesus já nos deu a paz que tanto nós precisamos. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Então, Lacordaire lembra e nos faz lembrar também de mais uma humildade, mais uma humildade da parte dos espíritos, porque muitas das vezes a gente acha de que maneira que os espíritos chegam até nós, Eles chegam da melhor forma possível. Então, esse capítulo, esse item, fala de humildade, Lógico, nós temos também em contraposto o orgulho. Mas até agora, Lacordaire fala, aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra.
Quer dizer, olha que interessante, né? Aos pobres espíritos, né? Vem falar assim que eles, na época em que eles habitaram a terra, concedeu Deus deles virem trazer a mensagem consoladora para nos esclarecer. Então, olha que profundo, né? Olha que humildade desse espírito, falando que em tempos atrás, ele hoje trazendo a mensagem de volta a nós com toda a humildade. Então, Deus, né? Bendito seja Deus por ter permitido aos espíritos, né, que vieram trazer a mensagem, auxiliar o nosso aperfeiçoamento, porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos começando a vivenciar, experienciar os ensinamentos do Evangelho. Então ele traz uma forma humilde, caridosa para nós, que os espíritos que habitaram a terra outrora vêm hoje esclarecer a cada um de nós. Olha que mensagem de profunda humildade, né? Olha que palavra doce que ele traz para nos ajudar a seguir o bom caminho. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Então, Lacordaire faz mais uma lembrança, né? A humildade é muito esquecida entre nós. O que tem a ver a humildade, né, com os dias atuais? O que tem o Evangelho, essa lição de hoje? O que a gente pode tirar de atenção, de proveito para o que está acontecendo? Estamos tendo um certo olhar de humildade perante aos acontecimentos que ainda, né, por mais que não tivesse esse momento, né, da pandemia, claro que nós também estaríamos falando da mesma forma e aprendendo mais um pouco sobre humildade. A humildade nos coloca nivelado, né, perante aos irmãos. Porque quem nivela aos irmãos que necessitam está fazendo o quê? Trabalhando a humildade e entendendo que nós não somos maiores do que ninguém. E aí vem a pergunta, né? Podeis ser caridosos com o vosso próximo se não tiver humildade? Porque a caridade, né, ela se estende em todos os aspectos, em toda parte que nós hoje vivenciamos, tem que ter caridade. Nós temos que ser caridosos para com o próximo. Mas sem humildade, nós temos condições de ser caridosos? O Evangelho faz essa pergunta. O Espírito nos alerta quanto a isso. Eu estou sendo humilde perante a todos os acontecimentos, às vezes a minha família, estou sabendo tratar com cautela, com alegria, com otimismo aqueles que estão à minha volta? Estou sabendo ouvir o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é a pessoa mais próxima de mim? Então, nos dias atuais, as pessoas mais próximas de nós está sendo a família. E é na família que Deus está nos advertindo em todas as lições cristãs. Não só o Espiritismo, mas todas as religiões falando, né, de bênçãos, de paz, nos orientando. E hoje o Espiritismo traz para a gente o quê? Uma ferramenta muito importante para trabalhar. Durante essa semana, que seja trabalhada em nós, nesse momento, a humildade, que é o quê? Nivelar perante a todos. Vamos ter compaixão, vamos ter empatia nesse momento, que inclui, né, todo o mecanismo de humildade, sermos serenos ao falar, sermos ouvintes. Muitas das vezes nós não estamos ouvindo nem aqueles mais próximos de nós. Isso é muito importante para que nós façamos a caridade de acordo com Jesus disse, né? Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Então, muitas das vezes a gente se enche de muitas outras palavras que não é humildade, que a gente acha que pode ser uma virtude, que é como se fosse assim, pegando uma roupa nova e colocando num corpo já gasto, tampando as feridas, né?
bem dizendo assim, eu estou, né, praticando algo de bom para o meu próximo, mas porém eu faço por ostentação, eu faço por ser conveniente a mim, eu estou fazendo porque eu quero ser visto. Então tudo se remete a uma falsa humildade, né? Que nós possamos atentar contra essas mensagens do Evangelho. Nós que estamos batalhando, querendo, né, alcançar, não a perfeição, mas trilhar rumo a Jesus, procurar os ensinamentos dele e colocar em prática. Então, sem essa virtude, sem essa humildade, nós forçamos a ter algo que não é nosso. Ou seja, fingimos, vamos falar basicamente, nós fingimos ser aquilo que a gente não é. Isso que é o mais ruim, né? Porque podemos cobrir também, igual falou, cobrir o nosso corpo com vestuário novo, mas Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe de tudo e Jesus também nos acompanha. Então é bom a gente saber que nós estamos juntos, caminhando juntos, ninguém está sendo mais do que ninguém. Isso também é ser humilde, dar atenção àquele que está atrás de mim e pedir força para aquele que está à frente. Porque muitas das vezes a gente quer o quê? A gente quer alcançar o que está à nossa frente, esquecendo de buscar o que está atrás de nós. Eu tenho que sobressair, eu tenho que estar na frente. Então, sem a humildade, nós vamos considerar inúteis perante a todos os acontecimentos da vida. Aí vem o orgulho, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então olha que interessante para nós, né? O Cristo realmente sempre prometia, né, o céu aos mais pobres. Pobres de espírito não quer dizer pobres de matéria. Mas muitas das vezes a gente pode também fazer uma comparação em relação à diversidade da matéria. Porém, a pobreza de espírito, muitas das vezes, é onde acarreta o nosso orgulho. Porque tanto aquele mais favorecido, o rico ou o pobre, pode ser cheio de orgulho. Porque vai contra a humildade. O pobre, muitas das vezes, né, na tentativa de ser carente, ele não quer ajuda. Ele não admite ser ajudado. É uma forma de orgulho. E o rico, por não querer ajudar, achando que se ajudar está manchando a sua imagem, igual falou aqui, os seus títulos, também é uma forma de orgulho. Então, em contraposto, nós estamos vivendo, né, num mecanismo, tentando buscar a humildade e também agarrado no orgulho. Então, o orgulho é adversário. Então, tudo que for orgulho é contra a humildade, como o Evangelho mesmo disse. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então nós estamos aqui diante de uma pergunta, né? Como se diz, comparando quem tem mais e quem tem menos, ou quem é orgulhoso, quem tem humildade. Aí o Evangelho faz uma comparação do rico e do pobre, de matéria, né? De condições. O rico por não ajudar, o pobre por não aceitar ajuda, quer dizer então que o envoltório do pobre é o mesmo que o do rico. Como que funciona isso? Nós somos iguais perante Deus. O que nos distingue muitas das vezes é as nossas falsas interpretações. Claro que a moeda, ela faculta ou facilita o homem, às vezes, a ter uma queda. Como também a pobreza, né? Nós estamos falando aqui de uma questão de orgulho e humildade. Então,
Deus não fez duas espécies de criatura, ele fez uma só. Porém, o que mais diferencia um do outro é a ideia orgulhosa que nós temos de Deus. Porque Deus facilitou a tal pessoa ser mais rica do que a mim. Eu sou rico, eu tenho condições e eu não me importo com a pobreza, eu não me importo com aquele que está abaixo de mim. Então, aí o Evangelho fala, ó irrisão e cegueira. Deus então distingue nós pelos nossos corpos? Não, ele distingue nós pela nossa alma, pelo que a gente é, pelo que a gente está fazendo, por aquilo que nós estamos tentando fazer mediante a minha cura, a minha melhora. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Então a pergunta, para nós, a nossa reflexão. Então, assim, nós temos que lembrar que todos aqueles que estão, no nível de pessoas que necessitam, vamos jogar pobres, nós dependemos dos ricos para o trabalho, para o sustento. E muitas das vezes, são concedidos a nós momento de reflexão. Por exemplo, o rico em ajuda ao próximo e ignora certas vezes, certas feitas que a gente fica assim pensando, Por que uns têm mais, outros menos? É para qual condição que Deus nos coloca? Então, é um chamado para quem tem. Como se diz, muitas pessoas não lembram que nesse momento do frio que nós estamos passando, tem alguém necessitando de um agasalho. Tem em casa e não consegue levar até onde a pessoa precisa. Então hoje, a maior caridade que a gente faz, e mostrando a nossa humildade, é sair dos nossos aposentos e ir de encontro com o infortúnio. Ir de encontro com aquele que precisa. Conversar, dar atenção, pedir licença onde a pessoa está. É um ato de humildade. Fazer a doação sem que ninguém veja. É um momento agora oportuno para quem tem condições de fazer. E para aquele que também está necessitando de aceitar. Porque, como eu falei anteriormente, muitas pessoas não aceitam doação por questão de orgulho. Outros não fazem porque é orgulhoso também. Então agora é o momento da gente fazer uma troca, Vamos aprender a ser humilde, vamos aceitar uma ajuda, vamos aceitar que alguém possa fazer algo por mim e vamos também permitir que o dos nossos cofres, que aqueles que têm condições, que façam, aproveite o momento, é o momento que Deus está nos chamando para essa reflexão bendita através dos tempos que nós estamos passando. Agora é o momento de acolher, momento de espalhar a nossa generosidade, vamos falar assim, para fazer um atributo à humildade. Vamos ser generosos, vamos ter empatia com o próximo, vamos procurar saber o que está acontecendo. Em quantas casas hoje, quantos lares, meus irmãos, que a gente chega às vezes para fazer uma visita, a pessoa derrama em lágrimas, por não ter às vezes tido uma oportunidade de falar o que sentia, e agora nós estamos todos vendo a atual situação, pessoas sendo fraternas, É um momento oportuno disso, e é o momento mais oportuno para aquele que está recebendo, para que não receba com ofensa, porque muitas das vezes a gente acaba fazendo a caridade como uma maneira de ofensa. É o momento de nós pensarmos agora, quem tem, faz o que pode, quem não tem, receba com carinho, receba com alegria também, é o momento de compartilhar esses ensinamentos. Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Então, quando as pessoas que são mais providas de bens, quando ouve a gente falar sobre o Evangelho, muitas das vezes, às vezes o orgulho bate, Será que as pessoas acham que todos os ricos são iguais? Não é isso. É a maneira que nós temos de diferenciar quem tem condições do que não tem. Então, quando certas pessoas ouvem isso, aí revolta, porque, não, eu dou esmola,
eu ajudo as pessoas carentes, eu envio tantas doações para tal instituição, eu faço isso, eu faço aquilo. Claro que a gente sabe que faz e no mundo tem 1 bilhão de pessoas que fazem isso, ou mais do que isso, mas a questão é, Jesus saía entre a multidão, com um exemplo de humildade, apertando a mão, né? No aperto de mão é que está o nosso mérito maior, muitas das vezes. Claro, hoje, devido, né, nós não vamos pegar nas mãos, né, devido aos decretos, né, às orientações. Mas o apertar a mão fraternalmente, muitas das vezes, meus irmãos, hoje é no olhar por cima da máscara. Vamos lembrar que agora, além de não poder pegar as mãos, vamos lembrar que nós temos os olhares. Os olhares falam tudo. A gente não precisa mais, muitas das vezes, nem um abraço, né, que é muito importante também. Um aperto de mão, né? Mas vamos pensar agora que nós estamos olhando por cima da máscara, ou seja, o olhar no olhar. Esse é o aperto de mão, esse é o abraço fraterno, esse é o dizer assim, estou aqui, esse é o falar assim, ó, vem comigo, né, eu quero te ajudar. Ou então aquele olhar, eu preciso de você, eu estou necessitando disso, você pode me ajudar? Então esse é o mecanismo do Evangelho. Se o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, codificado por Kardec, orientado pelos Espíritos, não nos tocar profundamente, nós estamos fazendo o quê? Apenas uma passagem na Terra, sem grande aprendizado. Então, por hoje, a gente pode assim mentalizar, eu posso fazer mais do que eu faço. Se fôssemos iguais, por que teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? Então, mais um questionamento da pessoa que tem condições e ainda encontra gosto lá no íntimo. Ele ainda busca, mas se fôssemos iguais, por que Deus fez eu mais rico e o outro mais pobre? Olha que interessante nossa parte, né, meus irmãos? É o Evangelho, né, trazendo para a nossa reflexão. Vale lembrar que nós apenas estamos transmitindo aquilo que o Evangelho está nos orientando. Então, nessa condição, todos podem auxiliar. Quem tem mais, ajuda quem tem menos. Quem tem menos, aceite, sem azedume, sem ainda se humilhar, sem ainda ter orgulho, vamos dizer assim, né? Sem se orgulhar disso. Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Então vamos colocar um olhar de realidade. Vamos pôr um olhar de humildade dentro de nós. Vamos buscar realmente o que pode ser mudado em nós, o que pode ser transformado, sem que eu engrandeça e sem que eu também rebaixe o meu próximo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente faz a caridade, pratica a caridade, ou dá a esmola, no sentido da palavra. Muitas das vezes aquela doação que eu estou fazendo naquele momento vai queimar a mão de quem recebe. Isso está no Evangelho também, né? A gente tem que pensar muito também nisso. Então eu vou começar agora a espalhar o que eu tenho, a dividir o que eu tenho, a repartir o que eu posso, mas aí vai queimar na mão do outro. E quando queima na mão do outro, aí já não é humildade, não é caridade. Quando é que isso acontece? É quando a gente faz o bem exortando a si mesmo, nos engrandecendo. Então é uma questão de nós pensarmos sobre isso. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Então nós não sejamos egoístas ao ponto de não procurar fazer o bem, de não procurar dividir aquilo que a gente pode. Porque um dia a morte vai chegar para todos. E aí vai ser pesado, meus irmãos, aquilo que eu fiz de bom
ou de ruim. Se eu tive condições de fazer o bem e não fiz, a balança divina vai o quê? Dosar, né, o meu orgulho e meu egoísmo, ou seja, as minhas dádivas, né, com aquilo que eu não fiz. Então, isso pode o quê? Ser hoje, ser amanhã ou a qualquer hora. O ajuste de conta, o acerto de contas com a nossa consciência, né? E uma questão de Deus também, de justiça, que Deus é muito justo, Ele nos fará colocar, né, na balança tudo aquilo que eu fiz de bom ou de mal, né, de ruim. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então, quando nós enterramos, né, tudo aquilo que eu tenho no orgulho de não poder fazer, de não poder contribuir, então aí o Espírito lá acordado e fala, então, quanto então te lamento, pois serás digno de compaixão, como todos aqueles também que pode colaborar de qualquer forma, né, no sentido da palavra, rico é aquele que tem condição financeira, espiritual, moral. Então vamos lembrar disso também, né? Não é só a questão financeira. Vamos lembrar daquela questão de nós termos conhecimento. Por exemplo, cada um de nós temos, né, os nossos segmentos. A gente tem um certo conhecimento de tal coisa que eu não passo para frente, ou que eu não distribua. E muito mais aquilo que eu posso dar. Então, gente, cada um de nós será pedido contas daquilo que a gente deixou de fazer. Porque o que a gente fez está feito, né? De bom ou ruim, está feito. O que nos cabe agora é trabalharmos em cima da questão da humildade e do nosso orgulho, né? Tirando sempre o orgulho, né? Claro, deixar sempre a humildade perto de nós. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais os elevardes. Então existe uma passagem, né, de Jesus na Santa Ceia, em que Jesus, então, distribuindo os dons mais preciosos, né, do alimento, ele não se curva diante dos seus apóstolos a lavar os pés. Então Jesus coloca ali o homem mais sábio, o homem mais rico, né, que pisou nesse planeta, rico em moral e rico em conhecimento, né? Por que não também em alimento? Porque quem estava com ele se alimentava do que ele se alimentava. E ele ainda, no ato de humildade, ele então se curva diante do menor ou maior servo, porque tinha pessoas também com grandes conhecimentos. Então ele se curva para lavar simplesmente os pés. E nós estamos curvando diante do nosso orgulho, nós estamos quebrando esse encanto que muitas pessoas acham por ter, né, é maior do que qualquer um. Se todos nós temos o conhecimento de Jesus, se todo mundo dizemos ser cristãos, então nós temos que seguir, né, os ensinamentos dele. Então essa passagem de Jesus lavando os pés dos apóstolos é a maior prova de humildade que Jesus deixa para nós. Chico Xavier também, vamos lembrar, nosso querido Chico Xavier, em um momento em que ele beijava as mãos de todos ali que passava, tanto é que feriram, né? Os seus lábios estavam feridos. Então aí Jesus pergunta para o Chico por que ele beijava, né, as mãos das pessoas que estavam ali. Aí ele simplesmente fala, né? Eu beijo as mãos porque eu não tenho condições ainda de beijar os pés. Então, é mais um momento também de humildade, né? de reciprocidade com a humanidade. Então, vamos lembrar disso. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas,
Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Lacordaire então nos lembra, vamos ser cristãos verdadeiros para receber realmente a verdade? Vamos continuar acreditando na bondade de Deus, que deu tantas provas para nós agora e está dando mais ainda, de continuidade de fazer o bem. Esse é o momento, como se diz, não tem mais hora, não é agora que é o nosso momento. E ainda os Espíritos falam, nós agora chegamos, trazendo essas mensagens consoladoras através das psicografias, de orientações, né, com a permissão de Jesus, né, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do Cristo, a chegada do Cristo na Terra, a mensagem das vozes proféticas de quem já viveu, falando para nós ficar tranquilo, que vai preparar o caminho para nós. E hoje está tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, porque vai descortinando, né, as trevas e colocando a verdade em nossa frente. Quantas modificações já teve o nosso planeta, a Terra, e hoje, na atualidade, nós estamos vivendo, ricos e pobres estão vivendo a mesma situação, a mesma temporada. Nós estamos agora nós estamos na mesma excursão, no mesmo trem, né? E praticamente no mesmo vagão, porque não temos como correr. Então agora é hora de nós não dar as mãos, mas abraçar com os olhos. Dar as mãos com os olhos, né? E fazer aquilo que a gente pode. Esse é a mensagem do Evangelho de hoje. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, então, em Constantina, em 1863, trazendo para nós uma mensagem fraterna, uma mensagem de positividade e assim, atual nos dias de hoje. Ele vem lembrar a gente assim, de que nós estamos vivendo, como diz, a melhor oportunidade é agora, de procurar fazer aquilo que está dentro do nosso coração, porque todos nós, meus irmãos, eu acredito, mesmo quem tem condições e quem não tem, está tendo o mesmo sentimento de amor, está tendo o mesmo sentimento de fidelidade a Deus. Todos estão agora, como se diz, abaixando a cabeça e lembrando de Deus, nosso Pai. Mas que nós possamos realmente erguer os olhos para os céus, né? E rogar a Deus que nos dê mais força, nos dê coragem e que nós possamos, gente, ouvir o cântico dos espíritos angelicais, ouvir as vozes dos irmãos que foram ajudados a entoarem um hino, uma canção para nós. Porque quantas pessoas nesse momento, meus irmãos, que estão sendo ajudadas, nós não imaginamos a quantidade de vibrações que o planeta está recebendo das mentes agradecidas que foram auxiliadas. Está tendo dor? Sim. Está tendo tristeza? Sim. Mas as almas que comprometeram com o bem, com amor ao próximo nesse momento, estão se unindo e aqueles que estão sendo ajudados, meus irmãos, estão olhando para trás e agradecendo com as vozes suaves do amor de Deus. Vamos lembrar que toda semente plantada, ela vai frutificar agora. Tudo bem que nós fizermos de agora para frente, pode aniquilar todo o mal, toda a treva anteriormente vivida por mim. Vamos lembrar disso. Conversão de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, perseguidor dos cristãos, que estava vencendo a pleide de espíritos malignos, e ele então encontra com a razão, encontra com a verdade no caminho de Damasco, ouvindo a voz de Jesus. Se Jesus realmente tocou o coração de Saulo, né? Hoje está tocando o nosso coração. Que nós possamos ser então humildes no sentido da palavra, humildes de coração. Vamos fazer o bem, procurar fazer, estender a nossa mão.
e não esquecer agora de estender os nossos olhares em direção à humanidade. Que Jesus então abençoe a cada um de nós nesse dia tão especial, essa terça-feira abençoada. Vamos então agradecer a Deus para que essa noite, ao desligamento do corpo durante o sono, que nós possamos ouvir as vozes das almas que nós já auxiliamos, que nós acordamos no outro dia bem melhores para o trabalho e conscientes da nossa responsabilidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos agora passar então para a parte do passe. Pedimos agora a cada irmão nesse momento que coloque o seu recipiente com água para ser fluidificada, para ser amparada pela espiritualidade maior. Então vamos nesse momento buscar a presença do Mestre Jesus, agradecendo a Deus, a Jesus, nossos mentores, por esse momento tão importante de nossas vidas. E assim, Jesus, muito obrigado pela leitura do Evangelho, que as bênçãos espirituais possam ser derramadas a cada um de nós e que possamos agora ficar ouvindo atentamente o passe à distância, todos os irmãos sendo atendidos e amparados, aos irmãos que nos assistem, aos irmãos que se encontram no tratamento espiritual, aos irmãos que nosso pensamento neste momento alcance, sejam todos amparados na misericórdia de Deus. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está Jesus está sempre pronto para virar. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos
traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, meus irmãos, com o momento do passe, nós então finalizamos o momento da nossa reunião, que todos possam ser amparados, protegidos pelo nosso Pai Celestial. Então, rogo agora aos irmãos para finalizar com uma prece ensinada pelo Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em erros e tentações, mas nos livre e guarde de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, e que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.